Fala galera, a gente está aqui no sítio da Amanda, sítio Rocha, né? Isso. Aqui a gente vai mostrar para vocês um pouquinho da casa de taipa, cara, que ela fez. É uma maravilha, muito legal. Contando a história dos avós dela, né? Do processo da casa de farinha. Hoje a gente vai mostrar um pouquinho disso tudo aí para vocês. Vamos lá. Olá pessoal, estamos aqui do sítio Rocha. Aqui vocês vão conhecer a casa de taipa, que eu construí ela durante a pandemia. Aqui no sítio a gente trabalha com a visitação de turismo rural há mais de 10 anos, devido a uma casa de farinha que o meu avô foi o idealizador dessa casa de farinha. Então a gente explica todo o processo da produção da farinha para o turista. A gente coloca alguns produtos que a gente produz no sítio, que a gente não produz dos produtores vizinhos. Então, durante a pandemia, mexemos nos quartos antigos que tem aqui no sítio, na casa onde eu moro, que pertenceu aos meus avós maternos. Comecei a encontrar muito móvel e objetos antigos e tive a ideia de construir essa casa e homenagear os meus avós. Tudo que vocês vão conhecer dentro da casa de taipa, nada eu comprei, tudo pertenceu aos meus avós materno e paterno. Agora, vocês podem Vamos lá. conhecer. O legal é que é tudo como antigamente, né, mano? Isso, As telhas feitas em molde na coxa, né? isso. Aí eu vou explicar agora um pouquinho para vocês a história da construção, como que faz para construir essa casa e um pouco da história dos objetos. Para construir essa casa, a gente utiliza a madeira, o barro, a água para poder amassar o barro, o cipó, bambu e também madeira mais fina para colocar dentro da parede. E pedra também. Primeiro processo, a gente começa fixando esses morões que ficou até pro lado de fora do barro, como que tá aqui, ó. Tem aqui, aqui. O barro não cobriu, a gente começa fixando no chão. Fixou esses morões no chão, a gente arma toda a estrutura de madeira fixada a esses morões do telhado. Colocou toda a estrutura de madeira do telhado, a gente coloca a telha. Como diz a história, que essa telha era feita na coxa dos escravos. A gente conseguiu ela em casas abandonadas de propriedade vizinha. A gente tinha uma pequena quantidade aqui no sítio também, então a gente foi juntando e conseguimos essa telha. Aqui eu coloquei uma demonstração de como a parede por dentro. Aqui na amarração eu utilizei o cipó, como que era utilizado antigamente para poder fazer a amarração. Mas a casa ela foi toda amarrada com fio de telefone, que eu encontro na estrada abandonado, porque a retirada do cipó hoje é proibida. Então, primeiro, a gente vai começar a montar a parede do lado de dentro, como que está aqui na demonstração. Essa que está na horizontal, que está assim. Então, aqui, a essa madeira aqui, a gente vai colocar outra madeira mais fina, dessa grossura fixada a essa madeira aqui. Uma desse lado e uma do outro lado. Vou pegar essa ponta aqui e vou amarrar. Vou começar de baixo e vou amarrando a ponta. De cada lado, vou amarrando. Após isso, a gente vai colocar a que está na vertical, amarrada nessa que está do lado de dentro, que eu coloquei na horizontal, como que está aqui amarrada. E do lado de fora vai passar outra nessa posição aqui na horizontal, que eu vou fazer também amarração. A do lado de fora não dá para ver que o barro acabou cobrindo. Então são 3 camadas de madeira e de bambu. Lado de dentro passa nessa posição e lado de fora vai passar nessa posição. Tem que passar sempre intercalado. Uma das perguntas que eu sempre recebo é: o barro não cai? Não. Por que que não cai? Lado de dentro nessa posição e lado de fora nessa posição. Quando eu jogo o barro, tem uma barreira do lado de fora para o barro bater e fixar a madeira e também ao bambu. A parte mais trabalhosa da casa foi fazer a amarração da casa, porque eu achei que demorou muito, foram em torno de 4 homens trabalhando, em torno de 20 dias para fazer toda a amarração. Foi assim, uma experiência nova, porque a construção da casa de taipa, ninguém aqui sabia construir, meu avô já faleceu. Então eu comecei a pesquisar e também no dia de embarrear a casa foi feito um mutirão, igual que era feito antigamente.
Quando eu falei para os produtores vizinhos, alguns amigos, foram 2 domingos, 2 mutirões, e 20 homens nesse mutirão. E no final a gente fez um churrasco, uma festa, igual que era antigamente, e ninguém me cobrou. Então pior parte da construção da casa de taipa foi fazer a amarração. E também na hora de embarrear, que para você embarrear a casa, assim, a gente teve muita dificuldade no começo, que a gente começou a embarrear em cima de uma bandeja de obra. Aquilo dali grudava na pá. E a forma mais fácil de embarrear a casa, para poder amassar o barro, é você colocar uma lona no chão, coloca o barro em cima dessa lona, molha, e na hora de virar o barro, é só virar a lona. Então foi muito prático a técnica da lona. Agilizou muito o processo no final. Feito isso, a gente começa a montar o alicerce do lado de fora. Então a gente coloca a pedra, aqui na roça a gente chama aqui de baldame, não sei se nos outros estados dá esse nome. Coloca a pedra do lado de fora e coloca o barro. O barro antigamente ele não ficava assim, o chão era de barro mesmo, mas não ficava solto. As mulheres tinham a tradição de todos os dias ter que molhar o chão, batia o barro e conforme a pessoa também vai pisando, o barro ficava colado. E assim que molhava o chão, varrer a casa para poder limpar a casa também, para a casa não ficar suja. Agora, por último, a gente colocamos as janelas e as portas e aí finalizamos a construção da casa de taipa. Agora eu vou explicar para vocês um pouquinho da história dos objetos. Como que eu falei, todos esses objetos pertenciam aos meus avós. Aqui a gente tem uma esteira. Aqui é aquela bacia que as mulheres colocavam a roupa aqui dentro, colocavam a bacia na cabeça para poder levar a roupa para o rio para poder lavar. Aqui a gente tem o chuveiro da época, então minha avó sempre conta a história que tinha que esquentar a água e tomar o banho rápido, porque senão acabava esfriando a água, né? A água ficava gelada. Isso eu não conhecia, não. Conhecia, não? Não. Isso daqui são os apitos de chamar passarinho. Isso aqui era utilizado para caça. Isso daqui é uma armadilha. Coloca a arma, coloca a isca, o animal pisa e acaba capturando. Sim. Eu não gosto muito disso daqui, mas isso daqui fazia história. Sim, faz parte da história. Falar, mas naquela época a caça era uma questão mesmo de sobrevivência. Sim. O agricultor tinha uma fartura muito grande do que ele cultivava, mas ele não tinha o dinheiro. Então a caça mesmo era para o agricultor ter uma proteína. Era caça, era pesca. E também naquela época, como que ele não tinha dinheiro e ele tinha uma fartura muito grande do que ele cultivava, a gente tinha as vendas, os mercados, que a gente chama de vendas e mercearias aqui na região, que hoje são os supermercados. Naquela época era utilizado a troca, muita troca. Eu colhia uma saca de feijão, levava essa saca de feijão nos armazéns ou vendas, que hoje são os supermercados, e trocava por um determinado utensílio, objeto, algo que eles estivessem precisando porque não tinham dinheiro, que são os famosos câmbios. Na época do meu avô, que tinha a Fazenda da União, que tinha produção de cachaça, eu ainda tenho uns livros lá antigos. A maior parte das pessoas que trabalhavam, o salário praticamente ficava lá na venda, que durante as semanas eles iam pegando as mercadorias e ia fazendo a listinha, e para no final do mês, meu avô eles iam lá na fazenda para acertar com meu avô. Era praticamente em troca de comida, né? Isso. Um chinelo, não existia também roupa naquela época, era o pano, levar tecido para costureira, uma linha. Isso daqui é o café. Meu avô ele cultivava o café também para o consumo. Esse daqui é o café em grão, encontrei esse balde. Esse era o saco que armazenava o café. Esse daqui é o pilão que utilizava para poder socar o café. Isso daqui é uma peneira para poder peneirar o grão, o feijão, pode ser um café, guando. Aqui temos aqui o facão. Um lampiãozinho aqui a querosene.
algumas panelas de ferro da época. Isso daqui é uma marmita. Eles chamavam de levar boia para a roça. Esse fogão é clássico, né? Ah, esse daí é. Esse objeto aqui muita gente não conhece. O cozimento na panela. Naquela época não existia panela de pressão. Então o cozimento no fogão a lenha acaba demorando muito. Isso daqui serve para ralar o feijão. Esse não conhecia não, viu? Conhecia também não. Coloca no feijão no final, quando o feijão já está pronto. E também para dar um rendimento, acrescenta mais água e dá uma raladinha no feijão. Legal, que massa. Lembro dele, muito minha avó utilizando. Muito legal. Algumas xícaras de ágata. Isso aqui é sanduicheira, já é mais moderna. Isso, sim. Aqui a gente tem um gravador. Esse objeto também muita gente não conhece. É uma furadeira manual. Aqui se coloca a broca. Faz assim, aí fura. Uma bomba de encher pneu de bicicleta era horrível, que tem que posicionar e não podia mexer, porque senão parava de encher o pneu. Esse objeto que eu ganhei era uma pessoa que morava aqui no sítio que me deu, então não tive como recusar, coloquei aqui na casa. Isso aqui é um maçarico a querosene, era muito utilizado no abate do porco. Aqui você coloca querosene, acende e começa a bombear para queimar o pelo do porco. Isso. Alguns cantil, uma lamparina querosene. Eu tenho uma dessa pequena, mas é bem pequena assim. Aqui a gente tinha, mas saiu, soltou o fundo, aí perdeu, eu nem coloquei aqui. Um ferro à brasa. Essa balança eu lembro dela do meu avô utilizando muito ela na casa de farinha, para utilizar a farinha mais fracionada. Sim. Esse daqui são os pesos. Bob da mulherada. Temos aqui um toca disco, ainda tá funcionando, eu consertei ele. Olha que legal. Olha, gente. Essa máquina de costura pertencia à minha bisavó, a minha avó ainda utilizou. Esse objeto aqui, eu encontrei ele caído no chão, caiu em torno de 2 móveis em cima dele, ele não quebrou, disse que era para estar aqui na casa. Ele é chamado de lampião do Aladim. Legal. A televisãozinha preto e branco, o rádio ainda funciona também. Meus avós maternos, ainda estou procurando uma foto antiga dos meus avós paternos para poder colocar. Então essa é a história da casa de Taipa. A casa de Taipa tem 1 ano e 5 meses já. Quem quiser conhecer, fica aqui no município de Tanguá, no interior do estado do Rio de Janeiro. Muito bom, Amanda. E a casa ficou muito bem feitinha. Muito obrigada. Dá até pra morar, cara. Pra quem gosta de vida rústica, quer vir pra roça viver como antigamente, ó. Sim, sim. Chamar a Amanda pra construir aí. Vamos lá pra você mostrar a casa de farinha? Vamos agora na casa de farinha. É a casa de farinha, gente. De tudo. Aí que legal. Nem antigamente, né, Amanda? Aqui é a casa de farinha, que eu falei pra vocês ali na casa de Taipa. O idealizador foi o meu avô. Todo esse maquinário que nada ele comprou. Alguns foi ideia dele e o outro ele olhou, copiou e fez. Então aqui hoje a gente tem uma sala com 2 motores. Essas 4 máquinas vai precisar desse motor para funcionar que tem dentro dessa sala aqui. A gente tem um motor elétrico e um motor a diesel. Essa máquina aqui é onde vai começar o processo da farinha. A gente chama ela de raspador. Por que raspador? A gente coloca o empim com terra, com casca, com tudo, do jeito que vem da roça. A gente liga essa água aqui, vai distribuir a água no cano. E aqui dentro, meu avô colocou pequenas pontinhas de prego. Então eu coloco 7 caixas de empim, fecho essa porta e ligo o motor. A roda começa a girar, o empim começa a bater nessas pontinhas de prego, começa a retirar a casca preta e a lavar o empim.
Então ele entra com terra, com casca e vai sair sem a casca preta e limpo. Então essa máquina aqui agilizou muito o processo. Por quê? Para a gente raspar uma caixa de empim na mão, leva em torno de meia hora. Foi basicamente uma criação dele. Essa máquina aqui na época existia uma parecida. Sim. Não era assim, não existia o cano por dentro. Sim. Então ele teve a ideia de colocar o cano por dentro para também poder lavar, né? Para poder agilizar o processo de lavar e já sair já sem a casca e já limpo. Então essa máquina facilitou muito o processo porque em 10 minutos ela lava e retira em torno de 7 caixas de empim. Em 10 minutos. Terminou, desligo a água, desligo o motor, é só abrir essa porta. Aqui atrás tem uma bandeja, eu posiciono a bandeja aqui embaixo, eu viro a máquina e vai cair dentro da bandeja. Perfeito. Tá na bandeja, eu passo para a mesa. Só que o trabalho agora é todo manual. Por que é manual? A máquina, quando ela limpa o empim e tira a casca preta do empim, a raiz do empim ela não é toda reta. Tem algumas que são tortas. E principalmente na cabeça dela, ela é mais grossa do que a ponta. Então quando a gente pega uma raiz de empim torta, que tem aquela curva, a régua é reta. Então a régua não pega. De 100 raízes de empim, um exemplo, que passou aqui no raspador, 30 raízes ficam com pedacinhos de casca preta pequenos. São poucas unidades, né? Já ajudou muito. Então a gente tem que pegar agora uma por uma. Se ficar a casquinha preta, a gente retira. Se tá limpa, a gente vai colocando aqui. E também o empim que a gente faz a farinha, ele pode ser diferente do empim do mercado. Por que pode ser diferente? O empim que a gente faz a farinha ele pode ficar até 3 anos na roça. Então tem raízes de empim que chega a essa grossura e pode chegar até esse tamanho. Quanto mais tempo ela vai ficando debaixo da terra, ela vai engrossando e vai aumentando o tamanho. Então quanto maior a raiz, ela vai se tornar torta também. Então sempre algumas ficam um pedacinho de casca preta pequeno. Então a gente retira e coloca aqui. Quando aqui já está tudo cheio, a gente precisa ligar essa máquina aqui para triturar o empim. Aqui meu avô colocou o nome dela de cevadeira. Tem uma lâmina aqui dentro, que essa lâmina ligada direto no motor, fica a lâmina girando. Vai ficar uma pessoa jogando o empim dentro da caixa, um carregando e jogando o empim aqui dentro. E vai ficar uma pessoa apertando. Vai pressionando esse empim em cima dessa lâmina, vai triturando e vai ficar uma massa mole. Muita gente acha que quando eu trituro o empim fica uma massa molhada. Não, fica uma massa bem mole. Que a gente precisa retirar essa água nas 2 prensas que a gente tem aqui. Então aqui tem a bandeja e o barril todo perfurado. Eu não pego e jogo direto não. Eu vou pegar uma proteção, vou colocar embaixo, vou colocar um saco fechado, vou jogar a massa dentro desse saco, vou fechar o saco e vou colocar outra proteção aqui em cima. Vou colocar o saco, vou jogar e vou fechar. Vou repetir o processo até chegar aqui em cima. Chegou aqui em cima, coloco uma proteção, vou pegar a barra de ferro, coloco uma proteção aqui em cima de madeira e vou apertando. Quanto mais eu vou apertando, a madeira vai descendo, vai pressionando e vai secando toda essa massa. Então, quando vocês compram uma farinha, que a farinha vem crua, às vezes não, vem você vê que a farinha está torrada, mas ela está crua. Por que ficou crua? Porque na hora de retirar a água, não retirou a água certa. Então eu digo que o segredo da farinha está na hora que a gente retira a água e também na hora que a gente torra, que a gente vai dar o ponto final na farinha. Terminou, é só abrir. Como que eu já saquei balde por balde, eu vou carregando e vou colocando aqui. Ali eu lavei, tirei a casca preta, triturei. O que ficou faltando ainda? Aquela casca branca, aquela casca grossa de dentro. A casca grossa a gente não retirou ela ainda. Quando tritura o empim na máquina, ela corta em pedaços grandes. Ela não se dissolve com a parte de dentro do empim. Então aqui a gente consegue selecionar ela. Aqui embaixo aqui tem uma peneira e aqui dentro aqui tem uma roda.
Essa roda é ligada direto no motor, vai ficar a roda girando aqui dentro e a peneira embaixo. A massa está aqui, vou jogando por aqui. Vai começar a bater dentro dessa roda, a peneira embaixo já vai fazendo o quê? Peneirando a farinha quase pronta que falta ainda torrar. Aquela casca branca vai acumulando aqui dentro. Na hora de retirar a casca branca, é só abrir essa porta aqui, posicionar uma caixa aqui do lado e vai cair tudinho dentro dessa caixa. Aqui a gente chegou agora no último processo, que é aqui no forno. Esse forno ele já é um forno diferente que se encontra nas outras casas de farinhas artesanal. Geralmente nos outros fornos é um forno com uma chapa em cima e tem que ficar mexendo. Antigamente também era assim, mas o meu avô ele trocou esse forno. Aqui a gente põe a lenha, depois eu vou mostrar para vocês. Eu vou ligar ele para vocês verem como que funciona. Aqui eu coloco a lenha, ele é aquecido a lenha, e depois, esse forno ele ajuda muito no processo da produção de farinha. Por quê? Um forno que tem um forno com a chapa em cima e tem que ficar mexendo, a pessoa não pode sair de perto. Porque se parar de mexer, a farinha vai queimar. E aqui não. Aqui está tudo fechado. Vai jogar a massa aqui dentro. Vai ficar torrando. Torra em torno de 200 kg por vez. Vai ficar torrando e não vai cair. E a pessoa que está aqui trabalhando, ela não precisa ficar perto do forno para não ficar absorvendo calor. Ela se afasta. Ela só vem aqui perto, acrescentar mais quantidade de massa e se afasta. E na hora de retirar a farinha, é só puxar, que ela vai cair. Vou desligar agora aqui. E o último processo é peneirar essa farinha e ensacar. Aí galera, espero que tenham gostado, viu? Como é que é toda a produção de farinha, né? Como é um sítio bem preservado, né? É muito bom, né? O sítio da Amanda, o sítio Rocha. Estamos aí mais uma vez trazendo para vocês um pouquinho do bom da roça, certo? Venho agradecer a cada um que vem curtindo, compartilhando, deixando seu like no nosso canal. Peço que assim continuem fazendo e nos ajudando a crescer. Um grande abraço. Fiquem com Deus.